Ricardo e Norma, dois estudantes argentinos, jamais poderiam imaginar o que estaria por vir. Eles conheceriam Mário, um jovem com o qual fizeram uma grande amizade e seriam testemunhas de eventos chocantes e inexplicáveis, após descobrirem que Mário era um alienígena. A Argentina passava pelos anos 70. Ricardo, na época um estudante da Escola Pan-Americana de Arte de Buenos Aires, e namorado de Norma, também estudante desta instituição, estavam prestes a começar seu primeiro ano de estudos. Ao entrar na sala onde seu curso seria ministrado, por coincidência ou casualidade, ele e Norma se sentaram na frente de Mário, um jovem calmo, com cabelos pretos, olhos negros vivos, uma boca fina que deixava escapar um sorriso tímido, 1,75 m de altura, magro, e que rapidamente se tornaria um grande amigo do casal. Mário estava namorando uma jovem chamada Miriam, que era loira, magra, de olhos claros e brilhantes, muito falante e amigável, e que reforçou a amizade entre os dois casais. Durante um encontro na casa dos pais de Ricardo, os casais resolveram utilizar um tabuleiro Ouija, um objeto plano com letras, números e outros símbolos em que se coloca um ponteiro móvel. O tabuleiro foi criado para ser usado como método de comunicação com espíritos. Após fazerem todos os preparativos para iniciar o jogo, os quatro se concentraram, tentando invocar algo ou alguém. Então, eles começaram perguntando sobre trivialidades, e na maioria dos casos houve coincidência. Por alguma razão, eles resolveram fazer perguntas óbvias, perguntar seus nomes, e o tabuleiro respondeu: Ricardo, Norma e Miriam. Mas no momento de responder o nome de Mário, o tabuleiro indicou o nome Saia. Definitivamente alguma coisa não estava funcionando. O próprio Mário ficou surpreso, ou pelo menos foi o que pareceu para Ricardo. Os nomes foram perguntados novamente em algumas outras ocasiões, mas sempre na vez de Mário, o tabuleiro indicava o nome Saia. A única coisa que Ricardo e Norma perceberam foi que houve uma pequena mudança de atitude tanto em Miriam quanto em Mário, quando obtiveram a resposta inesperada do jogo. Ambos começaram a pedir para não usar mais o tabuleiro e que esquecesse sobre o que ou quem era Saia. Para preservar a amizade, Ricardo e Norma decidiram deixar o assunto de lado, marcando um encontro comum entre os casais, uma ida ao cinema e depois jantar numa pizzaria. Era uma noite de sábado, quando os casais se reencontraram, e após sair do cinema, foram até a pizzaria. Chegando lá, os quatro se sentaram e fizeram seus pedidos. Aquele foi um jantar tranquilo, mas durante ele, Ricardo olhou para Mário, que tomava um gole de refrigerante, e assim que terminou, Mário olhou para a namorada como se estivesse pedindo uma permissão especial para falar. E então, disse que Ricardo e Norma eram para ele seus melhores amigos, e como tal, ele não poderia ser falso ou mentir. Então, em conjunto com Miriam, decidiram esclarecer algumas coisas. Antes, Mário os alertou que aquilo que lhes contariam poderia parecer inusitado, mas que decidiram correr esse risco. Ele disse que estava fazendo aquilo pela segunda vez, já que a primeira foi obviamente com Miriam. Na verdade, disse Mário, o tabuleiro Ouija não estava errado quando dizia meu nome, porque na verdade meu nome é Saia. Para ser mais preciso, meu nome verdadeiro e completo é Tampa Saia. Mesmo vendo a surpresa nos rostos de Ricardo e Norma, Mário seguiu dizendo: na verdade, eu não sou humano. Miriam cobriu a boca para esconder o riso, não por causa do que o namorado disse, mas pela reação de Ricardo e Norma. Ricardo pede a Mário para que pare de brincar, mas Mário ficou olhando para ele muito fixamente e seriamente. Então disse: Ricardo, eu nunca minto, e muito menos sobre esse assunto. E o amor que tenho por você e por Norma não me permitiria inventar tal coisa. Norma então pergunta a Mário de onde ele era. Minha origem é Antares, disse Mário. Antares é uma estrela, um sol. Deve ser difícil viver num sol, disse Ricardo. Mário concorda com ele, mas ressalta que da Terra, Antares é vista como um sol, mas na verdade é um planeta,
cercado por uma massa estelar que de fora o faz parecer assim. Mário encerra dizendo que Antares era um planeta dominado e derrotado, com tristeza no seu olhar e na sua voz. Um silêncio pesado e avassalador invadiu a mesinha da pizzaria. Tudo acabou estranho e fascinante ao mesmo tempo. Um turbilhão de perguntas passou pela cabeça de Ricardo. No entanto, naquele momento, ele ficou sem palavras. Felizmente, Norma, que estava mais serena, embora tão espantada quanto Ricardo, conseguiu perguntar alguma coisa. Diga-me, Mário, como você chegou? Não tenho ideia, mas me parece que Antares deve ficar a anos da Terra. O que você está fazendo aqui? Mário então responde que quer saber se ela acredita nele. Olha, Mário, você vai concordar comigo que isso é muito, muito difícil de engolir. Você é meu amigo, nosso amigo, nós te amamos muito. Nós 4 já vivemos muitas experiências juntos. Se eu te disser não, podemos perder sua amizade. Algo que eu não quero, ou melhor, não queremos. E se eu responder que sim, posso parecer tola, uma pessoa incuravelmente crédula, e me deparar com um mentiroso doentio. Não sei, Mário, dá um tempo. Tudo isso é muito incomum. Gostaria que você nos contasse algo mais detalhes. Mário se sente incomodado com a descrença dos amigos nas suas palavras, mas disse a eles que o tempo acabará por convencê-los. Miriam, até então em silêncio, disse que Mário não estava mentindo, e que quando Ricardo e Norma ficassem sabendo da história completa, eles mudariam de ideia. Então, como que para encerrar aquela noite agitada, Mário contou que eles precisavam dizer a ele que aquela pizza estava deliciosa, já que ele não sentia gosto ou cheiro. Agora vocês sabem mais uma coisa sobre mim, disse Mário. Ele e Miriam se levantaram e se despediram, prometendo revê-los na escola. Ricardo e Norma não disseram nada, apenas ficaram sentados, petrificados em seus assentos. Na segunda-feira, quando Ricardo e Norma chegaram à entrada da escola, encontraram Mário. Era como se estivessem vendo ele pela primeira vez. Um sorriso começou a se formar na sua boca e ele disse: Ei, o que está acontecendo? Você está vendo um fantasma ou o quê? Então, Mário, respondeu Ricardo, você sabe. A verdade é que eu, pelo menos, não sei quem estou vendo. Mário acalmou Ricardo, dizendo que a seu tempo tudo seria explicado e pediu a ele e Norma para continuarem o tratando como antes, já que o fato dele ter se confessado a eles não o tornava diferente. Então, eles entraram na escola e foram às aulas. A semana passou, então os 4 amigos se encontraram sábado à noite numa pista de boliche, algo que se tornou corriqueiro. Com alguns pequenos comentários sobre a semana que passou, os problemas habituais em seus respectivos trabalhos, estudos e projetos futuros, eles iniciaram seu encontro. Eles escolheram uma mesa mais afastada da pista e Mário disse: Bom, eu prometi resumir como começa essa história, que depois de muito tempo, mais do que podem imaginar, me faz estar aqui hoje, tentando me humanizar, se me permitem o termo. Mário contou que há incontáveis tempos, antes que o homem habitasse a Terra, mesmo em sua época mais rudimentar, seu planeta, Antares, foi atacado por outra raça, os Deneblianos. Ele não soube dizer o motivo disso, mas pelo que sabia, seu planeta estava atualmente sob tutela dos Rigelianos, outra raça que interveio nessa questão. Como consequência, um grande grupo da sua raça conseguiu fugir nas últimas naves disponíveis, antes que os demais fossem presos pelo exército Denebliano. O destino desse grupo, a princípio, era incerto. O objetivo principal era escapar dos Deneblianos utilizando uma nova técnica desenvolvida pela sua raça, algo como uma viagem no hiperespaço, que foi utilizada quase pela primeira vez naquela fuga. Devido ao seu uso indevido, algumas naves foram irremediavelmente perdidas nos confins do universo, mas outras, no entanto, conseguiram, era o que acreditavam, escapar à perseguição das naves deneblianas. Depois, libertos da perseguição, começaram a procurar um novo destino para eles. Ele não soube afirmar se foi um acaso ou uma coincidência, mas seu destino final foi a Terra. Mário fez uma pausa, tomou um gole de refrigerante e olhou para Ricardo e Norma como se esperasse uma pergunta. A verdade é que Ricardo nem Norma estavam em condições de perguntar nada. Para eles, tudo parecia loucura. Felizmente,
Mário continuou sem que o casal precisasse perguntar algo. Por fim, acrescentou que famílias inteiras chegaram à Terra e que a maior parte da tecnologia antariana foi adaptada ao novo ambiente. O ar era respirável sem qualquer adição, e uma nova era de paz, eles presumiram, e em um mundo suficientemente longe dos seus inimigos, estava prestes a começar, e assim foi, por incontáveis eras. Ainda segundo Mário, os antarianos fundaram a civilização conhecida por nós como Atlântida, mas explosões termonucleares ferozes acabaram com aquela nova civilização, causando retrocesso na vida daqueles sobreviventes, criando uma série de mutações e mudanças inimagináveis na natureza. Os poucos sobreviventes, com essas mutações dentro de seus corpos, se afastaram para sempre daquele lugar e começaram a povoar rudimentarmente os continentes. Em alguns casos, os produtos destas mutações, a cor da pele, as características físicas, altura, medidas cranianas, cor dos olhos, etc., e especialmente a memória, tudo foi apagado. Os descendentes daqueles que um dia deixaram seu planeta em busca de um lar distante nunca deveriam se lembrar novamente da sua verdadeira origem. As cores e características da pele e da fisionomia se espalharam pela Terra, mais ou menos como hoje as diferentes raças podem ser localizadas em diferentes continentes. Ricardo e Norma olhavam e ouviam Mário tentando não expressar qualquer reação, porque não queriam ferir seus sentimentos. Mário seguiu, contando que enquanto tudo isso acontecia na Terra, em Antares, os Deneblianos, por sua vez, tinham sido subjugados pelos Rigelianos. Na realidade, eles formaram uma espécie de governo de coalizão com os Antarianos que permaneceram lá. Com o passar do tempo, os Antarianos, Deneblianos e Rigelianos passaram a conviver pacificamente. O governo dos 3 planetas, presididos pelos Rigelianos, tomaram uma decisão. Eles tinham que retornar ao planeta onde os antigos Antarianos se estabeleceram e observar o seu grau de desenvolvimento. Esta nova fase de observações começou um pouco após o desaparecimento da Atlântida. Em alguns casos, houve ajuda para melhorar e acelerar o desenvolvimento da Terra. Mário segue afirmando que sinais dessa ajuda são visíveis em estruturas egípcias, incas e maias. Por isso, os maias tinham conhecimento de todos os planetas do nosso sistema solar, sendo que os 2 últimos, Urano e Netuno, foram descobertos pela humanidade em geral somente após a invenção do telescópio. Os desenhos encontrados nas pirâmides, com seres sentados diante de comandos de uma espaçonave rudimentar, são apenas uma má reprodução dos viajantes dentro das suas naves espaciais. O tempo passou, a humanidade continuou seu avanço, o desenvolvimento tecnológico continuou, e tudo isso foi observado. Em um dos relatórios que periodicamente eram entregues às autoridades planetárias, foi informado que o desenvolvimento humano, na medida e na frequência com que foi realizado, foi um crescimento exponencial, mas que em algum momento do seu desenvolvimento tecnológico e, portanto, consequentemente intelectualmente, a raça humana inevitavelmente se lembraria do seu passado e descobriria sua verdadeira origem galáctica. E o que era mais preocupante, as razões pelas quais vieram à Terra, que não foram para uma viagem de prazer. Segundo Mário, esse relatório criou um rebuliço considerável. Reuniões foram feitas, relatórios foram cruzados, e esses dados foram inseridos em supercomputadores que obtiveram o seguinte resultado: confirmado. Na atual taxa de desenvolvimento, a raça humana se lembrará da sua origem. Esta possibilidade pode trazer como consequência a intenção do homem de tentar voltar ao seu planeta de origem, Antares. O objetivo pode ser solucionar algumas perguntas pendentes e vingar uma derrota muito antiga pelas mãos dos Deneblianos. O relatório era muito mais complexo e acho difícil traduzi-lo, disse Mário, mas para que vocês entendam, o medo tomou conta dos membros do governo. Tanto quanto vocês podem imaginar, isso significou enviar pessoas para todo o mundo para estudar os humanos de perto e sem levantar qualquer tipo de suspeita. Os Antarianos foram escolhidos como detetives para viver na Terra e informar os Deneblianos, disse Mário.
Por essa razão, ele estava aqui. Ricardo disse a Mário que achou essa história fascinante, mas internamente não acreditava nela. A hora avançava e chegou a vez deles jogarem boliche. Ao irem embora, eles combinaram de se encontrar no dia seguinte, à tarde, na casa de Miriam. Os pais dela e sua irmã planejavam um passeio, então eles ficariam sozinhos e tranquilos para continuar ouvindo essa história impressionante. Quando saíram do boliche e se preparavam para atravessar uma avenida, Mário pegou Ricardo e Norma pelos braços e os fez correr de volta. Nesse momento, uma Kombi amarela avançou o sinal e passou em alta velocidade muito perto dos amigos. Ricardo, intrigado com aquilo, perguntou a Mário como ele sabia que aquilo aconteceria. Em resposta, Mário disse que depois contaria, pedindo aos amigos que quando vissem uma Kombi semelhante se aproximando deles, que tomassem muito cuidado. Tal como haviam combinado, naquele domingo os amigos se encontraram na casa dos pais de Miriam, um apartamento no coração de Vila del Parque. E Mário continuou com sua história. Segundo ele, essa vigilância da terra pelos antarianos começou no final dos anos 40 e no início dos anos 50, quando 100 ou mais famílias foram escolhidas por todo o mundo. Entre os requisitos para essa escolha, um dos mais importantes estava no fato de pertencerem a uma classe média de trabalhadores. Não era bom que não fossem nem muito ricos, nem muito pobres, nem funcionários públicos de nenhum governo, nenhum cientista de renome mundial e coisas assim. Enfim, uma família que passasse despercebida. Outra questão era de que deveriam morar em grandes cidades como Buenos Aires, com um relacionamento conjugal bom e normal, que ninguém da família trabalhasse em nenhum meio de comunicação ou em nenhuma força de segurança, e nem qualquer laboratório ou empresa de pesquisa de qualquer tipo. Mas havia um requisito que era essencial: que a mulher estivesse iniciando uma gravidez. Mário revelou que a razão pela qual as mulheres precisavam estar iniciando uma gravidez foi porque no momento do nascimento desse filho, ele seria tocado por um bebê antariano, com características físicas semelhantes à da família escolhida. Além disso, e consequentemente, em Antares havia uma seleção rigorosa de gestantes que carregavam um filho com traços semelhantes ao futuro filho terrestre. As antarianas sabiam que seus filhos estavam sendo gestados para um propósito específico e que no momento do nascimento a criança deveria ser enviada para a Terra. Mais de 100 antarianos começaram a crescer dentro de famílias humanas, sem conhecer sua origem até o momento oportuno, previamente planejado. Ricardo e Norma estavam assustados com aquela história, querendo crer que tudo aquilo era apenas uma piada de mau gosto. Ele então resolve perguntar a Mário: Mário, me diga, você então cresceu na sua família sem saber nada sobre sua origem? Mais ou menos, respondeu o suposto antariano. Ele seguiu contando que todos os antarianos realocados cresceram sem saber de nada até o momento que a equipe responsável pela operação de vigilância decidisse. Ou seja, essa informação foi transmitida a todos durante o ano em que completaram 15 para 16 anos. Mas Mário afirmou não ter recebido essa informação, já que na verdade cresceu em Antares. Sua mãe antariana havia dado à luz a gêmeos, então foi seu irmão quem foi enviado para uma família terrena. Ele cresceu em Antares com um filho terrestre adotado por seus pais. As horas passaram e com elas os pais e a irmã de Miriam voltaram. Ainda era dia, e os amigos então combinaram de se encontrarem no boliche novamente à noite. Ricardo então levou Norma para a casa dos seus pais, onde ficaria até o momento do encontro no boliche. A noite chegou e os amigos se encontraram no boliche como combinado. Ricardo ainda estava cético em relação ao que foi contado por Mário. Já Norma estava hesitante, mas ambos curiosos pelo que viria em seguida. Bem, recomeçou Mário, como eu lhe disse, não fui eu quem recebeu informações da verdadeira origem. Foi meu irmão gêmeo antariano que estava na Terra. Conforme planejado, aos 15 anos ele foi interceptado pela equipe de antarianos, sendo forçado a entrar numa Kombi. Nesse momento, eles colocaram toda a verdade para ele, contando sobre a sua missão. Eles mostraram imagens da sua verdadeira casa,
Relataram a existência do irmão gêmeo, ou seja, Mário Osaia, e disseram a ele que, para sua própria segurança, não deveria contar a ninguém sobre o que ficou sabendo. Aos 17 anos, ele iniciaria sua missão propriamente dita. Os antarianos então o deixaram no mesmo lugar onde ele havia sido recolhido. Ele foi embora caminhando para casa, quase como um autômato. Quando chegou, cumprimentou a mãe e, sem dizer mais uma palavra, foi direto para seu quarto. Ele se trancou e só saiu novamente à noite, apenas para jantar. Seus pais estranharam seu silêncio, e apesar das insistentes perguntas, eles não conseguiam arrancar uma única palavra dele. Finalmente, eles desistiram e presumiram que isso mudaria em alguns dias. Coisas de adolescente, seus pais pensaram. No dia seguinte, o Mário original foi para a escola e, durante o recreio, teve a ideia de contar a seu melhor amigo sobre a experiência recente que teve, e que, na verdade, era um alienígena. Seu melhor amigo não era tão leal quanto ele pensava, começando não apenas a zombar dele, como também espalhou a história por toda a escola. Meu irmão ficou horrorizado, se lembrando que os antarianos na Kombi haviam ordenado que ele não contasse nada a ninguém e que, se ele desobedecesse, algo iria acontecer, disse o Mário substituto. Os dirigentes da escola imediatamente chamaram seus pais para informá-los sobre o assunto. Em casa, o pai perguntou seriamente o porquê do rapaz estar comentando tal absurdo. O jovem apenas ficou mudo. O fato, continuou Mário, rapidamente se espalhou entre a equipe da operação de vigilância. Um dos indivíduos falhou e um plano alternativo obscuro teve que ser aplicado. Neste caso, a solução não foi complicada, graças ao fato da mãe antariana de Mário ter tido gêmeos, e consequentemente houve uma substituição. O Mário substituto justifica que isso aconteceu porque o Mário original poderia ter causado o fracasso da operação. Então ele prossegue, contando que estava em Antares quando foi convocado para substituir seu irmão gêmeo. Eles ensinaram a ele tudo o que podiam e no pouco tempo que tinham, sobre sua família terrestre, a língua e um pouco da história. Eles fizeram, segundo as palavras do Mário substituto, um cenário com seu bairro, com sua escola, com sua casa, para que ele se acostumasse com os lugares e não vagasse desnorteado por ambientes que supostamente deveria conhecer. Resumindo, fizeram todo o necessário para que ele substituísse o Mário original. Norma então pergunta como a equipe de antarianos realizou esta substituição. Mário respondeu que num dia pré-combinado, quando ele ficou pronto, o enviaram para a Terra. Chegando aqui, de dentro de uma Kombi, ele ficou observando a área, espionando seus novos pais e irmão terrestre, sua escola, colegas de classe e especialmente o falso amigo do irmão gêmeo que espalhou seu segredo. Quando tudo estava pronto, novamente depois da escola e antes de chegar em casa, o Mário original foi interceptado, colocado na Kombi e apresentado ao seu irmão gêmeo. Ao vê-lo, seus olhos se arregalaram, mas ele entendeu o que estava acontecendo. Apesar de jurar que negaria tudo o que foi dito, os antarianos da Kombi tinham ordens expressas para levá-lo de volta ao seu planeta e deixar seu substituto. E assim foi feito. O Mário original contou ao seu irmão gêmeo alguns detalhes e aspectos importantes da sua vida para evitar qualquer dúvida entre aqueles que de agora em diante seriam seus amigos e familiares, e se despediram com um abraço. O Mário substituto então saiu da Kombi e viu ela se afastar. Ele até hoje não tem ideia do que aconteceu com seu irmão gêmeo, se ele havia sido detido por ter quebrado o juramento ou se vivia livremente no seu planeta natal com sua mãe verdadeira. Assim que chegou na sua nova casa, o Mário substituto cumprimentou sua mãe e seu irmão, que por acaso estavam lá. Ele sorriu como se nada tivesse acontecido. Eles perguntaram a ele como estava e ele respondeu que estava tudo bem, pedindo desculpas por toda aquela história de ser de outro planeta. Por outro lado, ele também pediria desculpas aos seus colegas e professores por ter criado tal inconveniente. Sua família aceitou de bom grado as desculpas e tudo voltou ao normal. O tempo passou
e as ordens para sua suposta missão nunca chegaram. Seus 17 anos se passaram em nada, levando Mário substituto a presumir que algo havia acontecido e perdido para sempre o contato com seu povo. Ele já estava namorando Miriam e uma noite voltando para casa, uma Kombi amarela o interceptou. Uma porta se abriu e ele entrou. Dois seres com expressões severas, vestidos com macacões, se identificaram para Mário. Eles eram hegelianos. Isso chamou sua atenção, porque os antarianos eram os encarregados de levar a operação adiante. A realidade é que os hegelianos tinham vindo informá-lo que a sua missão havia sido cancelada. Toda a operação de vigilância foi cancelada. Coisas complicadas e profundas estavam acontecendo nos 3 planetas e a Operação Terra foi concluída sem sequer começar. Os hegelianos contaram que no futuro próximo, Mário seria informado sobre qual seria o seu destino final, voltar para Antares ou ficar para sempre na Terra sob certas condições. Mário não pretendia voltar, a menos que o obrigassem. Até o momento atual ele não havia sido mais contatado, exceto por uma tentativa de atropelamento dele e de seus amigos pela conhecida Kombi, logo após Mário ter revelado seu segredo para Ricardo e Norma. É aqui que meu passado termina. O que acontece comigo agora é a história atual. Vocês serão capazes de vivê-la, disse Mário. Ele então pede licença e se dirige ao banheiro. Durante o tempo que Mário permaneceu no banheiro, Miriam conversou com Ricardo e Norma, revelando que seu namorado estava triste pois seus amigos não pareciam acreditar na sua história. Miriam acreditava que Mário não estava mentindo, pelo menos conscientemente. Mário então retornou do banheiro e propôs aos amigos que esquecessem aquele assunto pelo resto da noite e apenas se divertissem jogando boliche. Susana, irmã de Miriam, estava vindo se juntar a eles com Jorge, seu namorado. Ao chegarem, todos se apresentaram e jogaram até cerca de 1h30 da manhã, quando resolveram partir. Ao saírem, Jorge convidou Mário e Miriam para uma carona. Seu carro estava estacionado nas proximidades. Ricardo e Norma iriam voltar de ônibus, já que os 6 não caberiam no carro de Jorge. Eles se despediram dos outros 4 e, da esquina, observaram os amigos indo embora, quando inesperadamente um automóvel foi em direção a eles a toda velocidade. Norma gritou. Ricardo ficou paralisado por um momento. Mário e Miriam deram um passo para trás. Susana tentou continuar seu caminho, mas Jorge a puxou pelo braço. Nesse momento, o automóvel a toda velocidade resvalou no corpo de Susana, a derrubando no chão. O carro então foi embora. Ele estava sendo conduzido por 2 homens vestidos com macacões amarelos e algumas testemunhas conseguiram anotar sua placa. Susana, apesar de ter caído no chão, estava bem, perguntando o que estava acontecendo. Mário estava pálido e olhou para Ricardo como se dissesse: por favor, não diga nada. A polícia e uma ambulância chegaram. Os amigos então ligaram para os pais de Miriam e Susana e esta última foi levada para um hospital. Lá, ao ser examinada, foram encontrados apenas alguns hematomas. O pai de Susana prestou queixa na polícia e eles prometeram procurar o carro. Todos então se despediram. Ricardo e Norma partiram para suas casas. Ricardo não tinha certeza se Mário era mesmo alienígena, mas algo estranho estava realmente acontecendo. Na segunda-feira, Mário não foi à escola. Ricardo e Norma ligaram para a casa de Miriam e, por telefone, souberam que Susana estava bem. Na terça-feira, os amigos se reencontraram em aula. Mário estava quieto, falando pouco. Durante o intervalo, ele contou que Miriam ligou para o policial que ficou encarregado do caso para descobrir se havia alguma novidade. O policial informou que o automóvel envolvido no incidente não existia, já que o número da sua placa era inexistente. Mário continuou afirmando que a polícia, assim que ocorreu o incidente, lançou uma operação na área para procurar o carro e nada. Nem carro, nem licença, nem nada. Mário chegou à conclusão que os hegelianos haviam decidido o que fazer com os antarianos deixados na Terra: eliminá-los. Mas Mário garantiu que com ele não seria tão fácil. No final da aula, os amigos se despediram. A amizade entre eles continuou quase normalmente.
Eles se viam com mais ou menos regularidade e nenhum outro incidente ocorreu. Até o dia em que, reunidos na casa de Miriam, Ricardo, Norma e Mário, mais Suzana e Jorge, este último perguntou aos outros se conhecia o tabuleiro ou Ouija, propondo o jogo. Os amigos não conseguiram convencer Jorge a não jogar. Ele insistia, e então o jogo foi feito. Eles começaram a se concentrar tentando invocar algo ou alguém, e logo em seguida o ponteiro começou a se mover. Eles começaram como sempre com nomes, idades e coisas semelhantes. As coisas estavam indo bem, até que de repente o ponteiro começou a escrever o nome verdadeiro de Mário, Saia. Mas não parou por aí, acrescentando, Conte. Jorge e Suzana ficaram surpresos e perguntaram o que estava acontecendo. Os outros tentaram evitar o assunto, mas o ponteiro insistiu. Saia, conte. Então o ponteiro parou de escrever Saia, deixando os amigos aliviados. Mas eles estavam errados, já que o ponteiro voltou a se mover formando as palavras. Agora você vai ver. No momento exato que o ponteiro terminou a frase, Mário ficou rígido e paralisado na cadeira. Então ele começou a levitar, sendo arremessado em direção ao chão fortemente. As moças gritaram, mas não conseguiram acordar Mário de sua letargia. Ricardo e Jorge se ajoelharam ao lado dele, tentando trazê-lo de volta à consciência, mas ele não reagia. Eles pediram então para que as moças fossem à cozinha buscar água. Mário respirava normalmente, mas ainda estava rígido no chão, com as costas apoiadas e as pernas levantadas como se ele ainda estivesse sentado na cadeira. Um grito feroz e enorme de Miriam e Norma, que tinham ido para a cozinha, finalmente o fez reagir. Jorge ficou ao lado de Mário e Ricardo correu para a cozinha. Norma e Miriam estavam lá, gritando desesperadamente. Entre soluços e gritos ambas disseram: ele apareceu para nós, um espírito na copa. Foi horrível. Ele era todo deformado, queimado, e estava apontando para nós. Quando gritamos, ele desapareceu. Mário, que havia reagido, perguntou o que estava acontecendo. Ricardo e Jorge então o ajudaram a se levantar. Mário estava como que atordoado, mas começou a entender o que aconteceu. Eles voltaram à mesa depois de alguns minutos. As garotas, ainda impressionadas, pediram para não continuar jogando o Ouija. Os homens aceitaram, mas continuaram jogando entre eles. O ponteiro agora escreveu: grande susto, saia, conte. Mário entendeu que esse espírito, ou o que quer que fosse, estava forçando ele a contar a sua história. Então, Mário contou toda a sua história para Suzana e Jorge. O casal ficou chocado. Suzana olhou para a irmã, como se procurasse nela alguma explicação que obviamente não obteve. Miriam, como sempre, concordou com tudo o que Mário contou. A noite finalmente terminou. Todos se despediram. Ricardo e Norma, enquanto atravessavam as ruas pelo seu caminho, olhavam para ver se alguma Kombi ou algum automóvel vinha mais rápido que o normal. Nada aconteceu, mas o medo durou um tempo. O relacionamento entre os casais passou a não ser mais o mesmo de antes. Logicamente eles se viam na escola, mas sem tocar mais naquele assunto. Os encontros no boliche passaram a ser esporádicos, pelo menos com relação a Ricardo e Norma, mas eles sabiam que Mário e Miriam saíam com mais frequência com Suzana e Jorge. Por um tempo nada de estranho aconteceu. Mário e Miriam continuaram com seu namoro de vento e popa, já Ricardo e Norma estavam preparando seu casamento para o próximo ano, 1974. Durante 1973, 2 episódios ocorreram que dariam fim ao relacionamento de Mário com Ricardo e Norma. O primeiro aconteceu durante o mês de maio, quando Mário faltou à escola por alguns dias. Ricardo e Norma ficaram preocupados, então ligaram para a casa de Miriam para saber se havia algo errado com Mário. Miriam os informou que Mário realmente não estava bem, mas ele não havia sofrido nenhum acidente ou qualquer outra coisa semelhante. Ela contou também que ele estava trabalhando numa editora e que havia sofrido algum tipo de ataque. Ele havia desmaiado e perdido a consciência, sendo imediatamente levado para um sanatório e internado por alguns dias para observação, por isso as faltas na escola. Quando Mário teve alta, Ricardo e Norma foram visitá-lo na sua casa no dia seguinte.
Ele disse a eles que os médicos ainda não sabiam exatamente o que ele tinha e que estava muito preocupado que eles investigassem sobre sua vida e sobre a alteração que encontraram em seu corpo. Que alteração? Perguntou Ricardo. Mário então deu a Ricardo o laudo de uma cintilografia que havia sido realizada e de outros estudos. Não foi encontrada nenhuma malformação ou tumor que pudesse ter causado o ataque, detalhava o laudo. Mas, curiosamente, o paciente não tem círculos nervosos cruzados, como a maioria das pessoas. Mário não repetiu episódios desse tipo, pelo menos durante aquele ano, e não deixou que seu médico continuasse com a investigação clínica do seu caso. Sua boa saúde ajudou a convencê-lo. Um segundo episódio ocorreu por volta de setembro daquele ano. Uma noite, depois da escola, Mário perguntou a Norma e a Ricardo se eles conheciam algum dono de um terreno muito grande e longe de Buenos Aires. Norma disse que sim, já que seus primos eram donos de um terreno de cerca de 200 hectares perto de Bolívar. Mário respondeu que ele serviria perfeitamente e se os primos de Norma o emprestariam, já que ele queria fazer algo nele. Norma respondeu que sim, ainda sem saber exatamente do que se tratava, dizendo que conversaria com os primos. No dia seguinte, Ricardo e Norma se encontraram com Mário e Miriam na casa desta última. Os dois pareciam perplexos com algo. Ricardo, ao perguntar, foi respondido por Miriam, que disse que Mário andava se comunicando telepaticamente com seu irmão gêmeo. Mário então explica que há alguns dias recebeu uma comunicação telepática do seu irmão e que esta era uma habilidade especial entre os antarianos. E onde está seu irmão? Perguntou Ricardo. Mário responde que ele está viajando em uma nave, fugindo dos hegelianos, e então passa a contar os detalhes das suas conversas telepáticas com seu irmão. Segundo Mário, seu irmão gêmeo foi levado de volta para Antares e entregue à sua família, mas sempre sob estrita custódia do governo. Eles não queriam que ele falhasse novamente. O tempo passou, o Mário original constituiu família, mas ainda sentia falta da Terra, para ele, seu planeta natal. Ele disse à esposa que havia sido um dos enviados para a Terra, onde realizou uma operação frustrada e confessou que queria voltar. Ele não sabia como, mas um dia retornaria à Terra, seu planeta. É claro que as autoridades hegelianas que governavam Antares, por motivos óbvios, nunca o deixariam voltar. Ele preparou um plano e um dia, com sua esposa e seu filho pequeno, empreenderam um voo para a Terra. Assim que deixou Antares, ele começou a irradiar seu pensamento e o Mário Substituto a ouvi-lo. O Mário Substituto prossegue, contando que a nave do seu irmão está sendo perseguida por uma frota antariana sob o comando de um hegeliano, e que se ele conseguisse chegar à Terra, precisaria de um lugar para pousar sua nave. Foi por isso que ele pediu o terreno emprestado. Pelo último contato que teve com o irmão, Mário ficou sabendo que a nave dele entraria no dia seguinte em órbita da Terra. Então era preciso passar as coordenadas do campo de pouso para ele o quanto antes. Durante a noite, Mário começou a tentar ouvir o irmão. Ele então disse. Ele disse que já saíram do hiperespaço e entraram no espaço próximo ao da Lua. Eles continuam a ser perseguidos. Ele está tentando descobrir que tipo de nave o está seguindo. Ele me diz que é uma nave armada, com equipamento de destruição. Se ele conseguir passar pela órbita lunar, eles estarão salvos, já que os antarianos e hegelianos não se exporão a uma batalha nas proximidades da Terra. Mário então dá um grito incontrolável e, abraçando Ricardo, disse: "Eles mataram minha família." Segundo Ricardo, as horas que se seguiram foram como um verdadeiro velório. Para Mário e Miriam, aquilo foi uma verdadeira tragédia. Ricardo e Norma ficaram realmente preocupados com Mário, que estava muito desanimado. Eles não sabiam o que fazer para consolá-lo. Se aproximava a hora dos pais de Miriam retornarem dos seus trabalhos. Então, Ricardo resolveu ir embora com Norma. Durante a semana, Mário não foi à escola e nem entrou em contato, deixando Ricardo e Norma preocupados. No final da semana, Mário finalmente ligou para os amigos, marcando um encontro na casa de Miriam. Ricardo e Norma então foram ver o amigo.
Chegando lá, encontraram Mário acompanhado de Miriam no seu quarto. Os quatro então se trancaram lá e Mário disse: eu fui contactado pelos hegelianos que assassinaram meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho. Achei que sofreria o mesmo destino, mas não. Os hegelianos o contataram para entregar a ele os pertences do seu irmão, que eles resgataram do que sobrou da nave dele, e dar instruções precisas para ele não falar mais sobre o assunto, pois então seriam obrigados a realizar algum tipo de operação com Mário também. Mário jurou para eles que de agora em diante ficaria quieto para sempre. Ele então dá a Ricardo um pequeno tubo com alguns cristais dentro. Ricardo pergunta o que é aquilo, no que Mário responde serem cristais do seu planeta. Ele lembrou que Ricardo havia dito a ele que seu futuro sogro trabalhava com joias, então pediu que ele levasse esses cristais para ele os identificar, ressaltando para não contar a origem deles e que após as análises os devolvessem, já que era uma das poucas lembranças do seu irmão morto. Ricardo prometeu devolvê-los no máximo em 2 dias, e assim o fez. Mário então pergunta o que o pai de Norma havia dito. Ricardo responde que ele mandou analisá-lo com 2 ou 3 joalheiros experientes e disse: eles nunca tinham visto algo assim. Eles não puderam identificar o tipo de vidro entre os que conhecem. Era muito semelhante a safira, mas não era safira ou qualquer outra conhecida. Eles queriam ficar com eles para fazer uma análise mais profunda, mas seu sogro recusou, pedindo seu retorno imediato. Mário então guardou o tubo devido, sorriu para Ricardo e se despediu. Mário parou de frequentar a escola de artes. Os amigos pararam de se ver. Tempos depois, Miriam ligou para Norma, contando que sua irmã Suzana havia morrido no meio de uma operação urgente. Ela teve um sangramento incontrolável e os médicos não conseguiram salvá-la. Ricardo e Norma relacionaram imediatamente a questão ao impacto que ela havia sofrido pelo ataque do automóvel. Esta foi a última vez que tiveram contato com Miriam. Ela contou que Mário havia decidido parar de estudar e que estava se dedicando ao comércio. Ele ia abrir uma livraria. Em janeiro de 1974, Ricardo e Norma se casaram. Eles convidaram Mário e Miriam, mas eles não compareceram ao casamento. O tempo passou e um dia chegou pelo correio uma caixa contendo uma carta de Mário e um livro. Nela, Mário dizia que sentia muita falta de Ricardo e Norma e que eles tinham sido seus melhores amigos, mas por tudo o que aconteceu e por causa do que poderia acontecer, era melhor mantê-los distantes, acima de tudo para o próprio bem deles. Já o livro era da sua biblioteca, um romance chamado Primeiro Sangue, que mais tarde ficou famoso do cinema, com Sylvester Stallone. Lá, ele escreveu uma frase quase de despedida, e como legado final, deixou sua assinatura com seu nome verdadeiro, Tampa Pulsaia. Ricardo e Norma nunca mais ouviram ou localizaram. Ninguém mais atendeu os telefones da casa de Miriam. Eles foram à livraria, mas ela estava fechada. Parecia que eles haviam desaparecido da face da terra.